juntos rezando com a palavra de Deus, peçamos o Espírito Santo para que, iluminados com a graça de Deus, possamos mergulhar na palavra do Senhor. Juntos rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Te pedimos, Senhor, que o nosso coração siga o ritmo, Senhor, do teu coração, para que, mergulhando na palavra, nós possamos também compreender o que desejas nos revelar hoje. Pela intercessão de Nossa Senhora, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Jesus e nossa Mãe, rogai por nós. O evangelho que nós vamos meditar, rezar hoje, é o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E meditando com a palavra de Deus hoje, o Senhor que está aqui falando às multidões, nós percebemos na palavra de Deus que a mãe de Jesus e os seus irmãos, os discípulos, estavam fora, enquanto Jesus estava ali falando às multidões. E alguém o procura avisando que a sua mãe e os seus irmãos, os discípulos, estavam fora e estavam querendo falar com ele, procurar. Interessante a gente perceber neste evangelho os movimentos do coração de Jesus, os pensamentos do Senhor, que o nosso coração unido a Jesus possa também acompanhar o que ele deseja nos revelar, rezando com esta palavra. Interessante perceber que no anúncio da palavra, Jesus que estava ali falando às multidões, Jesus é o centro. Jesus está à frente. E a mãe do Senhor e os discípulos estão fora. Na vida de Maria, na vida dos discípulos, dos verdadeiros discípulos de Jesus, o centro é sempre Jesus. Assim também com a mãe de Jesus, com os discípulos do Senhor. E interessante a gente perceber aqui também que quando Jesus, ele vai falar, quem é minha mãe?
E quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Na verdade, é uma pergunta. Jesus conhece a mãe dele, mas ele está interessado aqui em saber se a multidão, se eu, se você, que estamos escutando a palavra de Deus, conhecemos a sua mãe. Conhecemos quem são os discípulos, os irmãos de Jesus. São os discípulos do Senhor, é a família de Jesus. Interessante a gente perceber aqui quem é minha mãe. Quem é minha mãe? Em outra palavra, nós podemos lembrar também Jesus fazendo uma pergunta muito parecida, quando ele diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E a gente lembra também neste evangelho que alguns começam a dizer, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, mas é Pedro que afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta do Senhor, quem eu sou? E agora, neste evangelho de hoje, quem é minha mãe? Nos leva também a mostrar aqui que Jesus ele está nos apontando ao conhecimento dos verdadeiros discípulos, a conhecer melhor os seus discípulos, conhecer sua mãe. E nós sabemos que Nossa Senhora foi a primeira e a mais perfeita discípula de Jesus. Nossa Senhora, a primeira discípula, a primeira e a mais perfeita discípula do Senhor. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, ele disse: aqui está minha mãe. Aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Importante a gente perceber aqui Nossa Senhora no meio dos discípulos. Maria como discípula, ele aponta. Jesus, ele apresenta os discípulos e apresenta a sua mãe entre os discípulos. E mostrando também aqui quais são as características de um verdadeiro discípulo. E ele continua na palavra dizendo: aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós sabemos que mãe, a gente só tem uma. Até mesmo quando a gente vai preencher um documento que é necessário, pergunta-se o nome da mãe. Pode ter muitos nomes parecidos, o meu, o seu, mas é através do nome da mãe que se distingue os nomes que inicialmente são parecidos. Por exemplo, José Maria Silva. Podem ter vários José Maria Silva, mas é o nome da mãe que vai identificar, além dos dados de CPF, outros documentos, mas o nome da mãe é uma marca. E aqui nós sabemos que mãe só tem uma. Então, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e é minha mãe. A minha mãe é aquela que faz a vontade do meu Pai. E a gente ainda continua percebendo aqui as características de Nossa Senhora, as características do verdadeiro discípulo, a partir da sua humildade. Ela, sendo pequena, a serva do Senhor, aquela que apresenta sempre à frente o seu Filho Jesus, aquela que não quer aparecer, ela estava aqui do lado de fora, como os discípulos, que também não querem atrair os olhos para eles, mas querem atrair os olhos para Cristo. Cristo é o centro
da vida de todo discípulo. Cristo é o centro da vida de Nossa Senhora. Interessante a gente perceber aqui Maria como discípula de Jesus. Jesus nos chama a conhecer Maria ao perguntar: quem é minha mãe? Você conhece a minha mãe? Aquela que faz verdadeiramente a vontade do meu Pai? E percebendo essas características do verdadeiro discípulo, nós percebemos em Nossa Senhora o seu testemunho no seguimento de Jesus, o seu testemunho na sua vida de oração. Maria que tem a verdadeira escuta da palavra de Deus, aquela que encarnou a palavra de Deus, aquela que concebeu Jesus nos seus pensamentos, no seu coração, no seu ventre, na sua carne, na sua vida. E como discípula do Senhor, desde o princípio, vai aprendendo com aquele que vive nela e para sempre unido a Ele. Vai ter como testemunho a sua vida de oração, o seu amor às sagradas Escrituras, o caminho de oração, de contemplação, o faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Nós vamos perceber também em Maria como verdadeira discípula a sua prontidão, quando ela corre para ajudar sua prima Isabel. O verdadeiro discípulo é aquele que se sente enviado sempre em missão, que é movido por uma caridade ardente. Percebemos isso em Nossa Senhora. Maria que é sempre fiel e disponível ao serviço do reino até a cruz, que não abandona o seu Deus, que é também o seu Filho. Esse mistério de amor, Maria que também que foi a primeira discípula, mas a ela foi anunciado, a ela foi revelada em primeira ordem a identidade de Deus. Nós vemos também na Anunciação, Maria que tem um relacionamento pessoal e único com o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Maria que tem um relacionamento pessoal com Deus que é Pai, o Pai de Jesus. Maria que tem um relacionamento pessoal também com o Espírito Santo, ela se torna a esposa do Espírito Santo. E Maria que também é a mãe do Deus Filho. E por que Jesus fala aqui em irmãos? Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, enviou o seu Filho único para, através do seu Filho, nos tornar filhos de Deus. Nos tornar filhos de Deus. Então, através de Jesus, Filho de Deus, nos tornamos irmãos de Jesus e temos acesso a Deus inteiro, a Trindade, por meio da encarnação do Verbo que se deu em Maria. Nós percebemos também através dessa verdadeira discípula do Senhor que ela é aquela que anuncia, aquela que evangeliza. Maria que na devoção, na igreja, é aclamada a mesma Mãe de Deus de vários nomes, que tem a identidade do seu povo, a mãe de todos os homens, a mãe da humanidade. É só você lembrar no México, Nossa Senhora, que é também vista com características indígenas. Maria, ali, naquela imagem que foi estampada no tecido através do índio, Nossa Senhora de Guadalupe. Maria que tem o rosto de todos os seus filhos, mãe de todos os povos, mãe da humanidade,
mãe da Igreja. Ela que, unida ao Pai no projeto de enviar o seu Filho ao mundo para a salvação da humanidade, e que acolhe com fé todo o plano de salvação. E através da sua maternidade espiritual, continuada por todos os séculos, Maria exerce também junto com o Pentecostes, junto com os discípulos, unindo a todos como irmãos. Peçamos a Jesus, neste dia de hoje, que através dessa palavra, Ele que nos aponta para os verdadeiros discípulos, aqueles que ouvem e que fazem a vontade de Deus, e que apresenta a sua mãe no meio dos discípulos, nos mostrando ela como modelo. Peçamos a Jesus que seja Ele que nos apresente a Nossa Senhora e nos faça conhecer os mistérios da sua vida através também de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, por esta palavra que nos faz compreender que é tua vontade que nós conheçamos os teus discípulos, os caminhos do verdadeiro discípulo, que é ouvir, encarnar e viver a vontade de Deus. Te pedimos, Senhor, também que tu venhas nos apresentar Maria como tua mãe, tu que conheces a tua mãe. Ensina-nos também a amar e a aprender com ela a te imitar, a te seguir como desejas. Te pedimos, Senhor, ensina-nos a amar tua mãe como tu amas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue rezando com esta palavra e deixe que o próprio Jesus lhe indique, lhe mostre e lhe apresente o coração imaculado de Maria, aquele que se uniu perfeitamente ao seu coração como verdadeira discípula. Deus te abençoe. Shalom.